Muito bem, estamos então iniciando a 8ª aula do nosso curso sobre filosofia, os pré-socráticos e os clássicos. Nós estamos estudando exatamente o período clássico da filosofia grega. Já vimos na aula passada o pensamento socrático e nós também começamos, no final da aula passada, a descrever a biografia de Platão, o principal dentre os discípulos, os alunos de Sócrates. Dizíamos então que Platão nasceu provavelmente no ano 427 a.C. e morreu no ano 347 a.C. Portanto, nasce no final do século V e a sua produção filosófica encontra-se no século IV a.C. Platão é então o grande aluno discípulo de Sócrates e faz reviver a doutrina e mesmo a personalidade socrática nos seus diálogos, nas suas obras, sobretudo nos diálogos de juventude. Pois bem, na aula de hoje então nós iremos continuar nossos estudos e iremos percorrer então aqueles 6 tópicos indicados pelo WhatsApp, que irão pautar a nossa aula de hoje. Primeiramente, então, falemos sobre as obras de Platão. Platão escreveu 36 diálogos, 36 livros, que foram escritos no formato de diálogo. Platão reproduz em suas obras a dialética socrática. Aliás, Platão tem essa intenção exatamente quando escreve, reproduzir por escrito o método que Sócrates usava para levar os seus interlocutores ao conhecimento e à sabedoria. Platão segue de perto o seu mestre. Então, Platão escreveu 36 obras, 36 livros, 36 diálogos. Todos estes textos chegaram até nós na íntegra, e estes textos são então divididos em 9 tetralogias, em 9 grupos de 4 livros que se completam, que trazem os mesmos temas filosóficos, os mesmos problemas, tratam dos mesmos problemas filosóficos ou estão interconectados. Pois bem, sobre estes diálogos, então, de Platão, o Padre Arza nos dirá o seguinte: nós vamos recolher, então, fragmentos de texto dos comentários do Padre Arza, primeiro acerca deste assunto, as obras platônicas. Diz o Padre Arza: as obras de Platão, os diálogos, não são senão uma adaptação escrita e idealizada dos diálogos que tantas vezes escutou de seu mestre, que por outra parte é o principal protagonista da maioria deles. Então, Platão reproduz por escrito o método socrático do diálogo e Platão coloca Sócrates como principal protagonista, como principal personagem de diversos textos dos seus escritos, dos seus livros, dos seus diálogos. Platão tem, então, um papel central nos diálogos... Sócrates, tem um papel central nos diálogos de Platão. Platão, então, por vezes, reproduz o pensamento socrático, por vezes reproduz nos seus diálogos uma releitura do pensamento de Sócrates, que ele mesmo faz. Então, ali nós temos a filosofia platônica, propriamente dita, e um outro traço a crítica consegue discernir que pertenceu de fato a Sócrates, mas o Sócrates que aparece nas obras platônicas é mais Platão falando do que propriamente Sócrates. Daí falávamos há 2 aulas atrás da dificuldade que há em reconstruir o pensamento socrático. Muito bem, uma maneira então de nós dividirmos metodologicamente os estudos das obras de Sócrates é separarmos os 36 diálogos em 9 tetralogias
em 9 grupos de 4 livros, cujos problemas filosóficos são semelhantes. Mas existe uma outra maneira de separarmos os textos platônicos. Uma maneira de separar os textos platônicos é então dividir os 36 diálogos em 9 tetralogias, e Giovanni Reale prefere esta classificação, né? Porém, uma outra classificação possível das obras platônicas é a apresentada pelo padre Arza e por grande parte dos comentadores de Platão. Nós podemos dividir então os seus diálogos em obras de juventude, obras de meia-idade, obras de maturidade. Então poderíamos dividir os 36 diálogos em 3 grupos diferentes e também encontrarmos um fio condutor, os mesmos problemas filosóficos ou problemas filosóficos que estão interconectados. Então, segundo o padre Arza, os diálogos de juventude de Platão são os primeiros diálogos que Platão escreve e tem um conteúdo fundamentalmente ético. E é exposto, além disso, desde uma posição inteiramente socrática. Então, quer dizer, os diálogos de juventude, aqueles textos que Platão escreveu primeiro, refletem de maneira mais direta a influência que Sócrates teve sobre o pensamento de Platão e tratam de problemas éticos, principalmente, né? Esse seria o principal problema, este é o principal problema filosófico das obras de juventude. E Sócrates é o grande protagonista destes textos. São textos como, por exemplo, a Apologia de Sócrates, Carmides, Alcibíades, Hípias Menor, Protágoras, dentre outros textos. Depois nós temos os diálogos de meia-idade, né? São os diálogos de Platão que ele escreve posterior, de uma maneira emancipada de Sócrates, né? Então aqui nos diálogos de meia-idade já começa a aparecer propriamente o pensamento platônico tal como ele é, já de modo independente de Sócrates, um pensamento que vai até mesmo criticar em certos pontos a doutrina herdada por Sócrates. Diz o padre Arza, o segundo período de Platão supõe o retorno aos antigos problemas metafísicos, cuja solução era necessária como fundamento da ética. Então, se nos diálogos de juventude Platão descreve problemas éticos e como solucioná-los, nos diálogos de meia-idade o principal problema filosófico é a metafísica e colocar a metafísica como fundamento, como alicerce da ética. Este é o grande problema filosófico destes textos de Platão, os diálogos de meia-idade. E aqui aparece, portanto, o pensamento propriamente dito de Platão. São diálogos como, por exemplo, o Banquete, Fédon, a República e o diálogo do Fedro. Fédon e Fedro são 2 obras diferentes, são 2 diálogos diferentes. São obras pelas quais a maioria dos estudiosos dizem que devemos começar nossos estudos por Platão. Podemos então, quem se interessar por Platão, quem quiser se aprofundar nos seus estudos, ir além dessa introdução singela que estamos fazendo neste curso. Os grandes comentadores da história da filosofia e também de Platão dizem que aqueles que se interessam por este autor, por Platão, deveriam começar seus estudos ou pela obra O Banquete, ou pela obra Fédon, ou pela obra República, ou ainda pelo Diálogo do Fedro. O Diálogo do Fedro é muito usado nos cursos de licenciatura em filosofia, também o Banquete. Por quê? Porque são obras de meia-idade. Não são textos tão difíceis quanto as obras de maturidade, também não são textos tão fáceis quanto as obras de juventude. Mas são textos nos quais nós encontramos o pensamento de Platão, propriamente dito, e os fundamentos do que virá depois, e uma maior profundidade de problemas já tratados anteriormente.
Então é interessante começar nossos estudos por Platão por estas obras, né? O Banquete, o Fédon, a República, o Diálogo do Fedro. Por fim, nós temos então um terceiro grupo de obras, um terceiro grupo de textos de Platão, que são as obras de maturidade. São aquelas que ele escreve mais para o final de sua vida. São obras, como dizíamos, de grande envergadura, textos mais difíceis de serem compreendidos e que tratam de outros problemas filosóficos. Então diz o padre Arza, os diálogos de maturidade, ou também chamados de diálogos de velhice, né, são os diálogos escritos entre os anos 367 e 348 antes de Cristo. Neles, Platão aborda com maior profundidade 3 questões: o problema metafísico das ideias, uma cosmologia que explique o mundo atual e os problemas políticos já tratados na República, que agora Platão reelabora em sua obra As Leis, o último dos seus diálogos. Então, estes são os 3 problemas filosóficos centrais das obras de maturidade. O problema metafísico das ideias, que é o princípio da metafísica platônica, a explicação da cosmologia. Então, Platão também se pergunta qual é a causa da natureza, qual é a causa de todas as coisas que existem. Platão também vai se colocar diante desse problema cosmológico, e Platão vai tratar dos problemas políticos, vai então aprofundar sua filosofia acerca da política. Então, são os principais problemas filosóficos que aparecem nos diálogos de maturidade. Então, nós temos aqui um panorama geral das obras de Platão. Alguns exemplos de obras de maturidade são, por exemplo, o seu livro As Leis, o seu livro Teeteto, Filebo, o Diálogo de Parmênides e o Timeu. São textos que podemos citar como exemplos de obras de maturidade. De modo particular, é muito interessante o Teeteto. O tanto que tem de interessante é o tanto que tem também de difícil. Teeteto e o Diálogo de Parmênides são obras metafísicas nas quais Platão irá aprofundar-se na questão do mundo das ideias, o que são as ideias enquanto essências, substâncias separadas, o que está para além do mundo físico, por isso metafísica, né? A palavra metafísica é uma palavra cunhada por Platão e que depois Aristóteles dará a ela uma maior profundidade. Mas é uma palavra cunhada por Platão para designar, então, as substâncias suprassensíveis, as substâncias puramente espirituais que existem no mundo real, que estão para além do mundo físico. Portanto, metafísicos, metafísica, metá, a partícula metá no grego significa aquilo que está para além, acima do mundo físico, portanto metafísico. O mundo suprassensível, puramente espiritual. Pois bem, porém, um problema que se nos apresenta quando se trata das obras de Platão é o seguinte: Platão se coloca exatamente em um contexto histórico de transição da cultura do diálogo falado para a transmissão do conhecimento escrito. Então, Platão está exatamente nesta fase, nesse momento de transição, da transmissão do conhecimento via oralidade. A oralidade estava sendo aos poucos abandonada e os grandes pensadores estavam colocando por escrito e adotando a escrita como forma principal de transmissão das suas doutrinas, do seu conhecimento. Platão está no meio justamente dessa fase de transição. Por isso, Platão escreve
e escreve 36 diálogos que chegaram até nós na íntegra. Nós não perdemos nenhum fragmento das obras platônicas, coisa que não acontecerá com Aristóteles, por exemplo. De Aristóteles só chegou até nós 1/3 do que ele escreveu. Platão não, de Platão chegou tudo até nós. Porém, além dos livros, além das obras escritas, de Platão nós temos também a doutrina não escrita, que era a principal, né? Então, na escola fundada por Platão, a academia, existiam ensinamentos de Platão que foram postos por escrito e conservados para a posteridade. Porém, o principal pensamento de Platão e o seu aprofundamento da doutrina escrita não foi posta por escrito, né? Era apenas transmitida via oralidade. Então Platão transmitiu apenas oralmente o conteúdo principal da sua doutrina. Claro que os seus alunos, os seus discípulos, receberam do mestre os seus ensinamentos. E depois os discípulos de Platão puseram por escrito a doutrina apenas falada por Platão. Aristóteles, que foi aluno de Platão, é um exemplo disso. Não é o único, mas é o principal, que vai escrever depois a doutrina não escrita do seu mestre. Mas aqui nós encontramos uma dificuldade hermenêutica semelhante à da reconstrução do pensamento socrático. A reconstrução do pensamento platônico não escrito só é possível de ser feita por meio do testemunho dos seus alunos e discípulos e, portanto, também, muitas vezes, já é uma releitura ou uma crítica daquilo que foi ensinado pelo seu mentor, né? Então, nós encontramos também essa dificuldade hermenêutica. Muito bem, posto isto e prescindindo de todas as dificuldades que se nos apresentam, vamos então dar um passo a mais e vamos entrar no segundo momento da aula de hoje. Vamos falar agora sobre a metafísica platônica. O que queremos dizer então com metafísica? Nós já adiantamos algumas coisas, né? A metafísica é fundada propriamente por Platão, né? A metafísica estuda as substâncias, os entes, as essências, tudo aquilo que existe no mundo real, mas cuja substância é puramente espiritual, imaterial, né? Então Platão, que também herdou o princípio da metafísica de Sócrates, mas Sócrates não faz propriamente uma metafísica, é Platão quem vai desenvolver e assim fundar, é o pai da metafísica. Platão então vai aprofundar, desenvolver, argumentar, fundamentar a sua doutrina filosófica sobre todos os entes, todas as substâncias que existem no mundo real, mas que são puramente espirituais, imateriais, portanto, não compostas de matéria, né? Nós poderíamos dizer que é na metafísica que está a construção platônica acerca do mundo das ideias, né? Então vamos entender o que são as ideias para Platão e o que significa essa coisa do mundo das ideias. Já podemos adiantar algumas coisas sobre a cosmologia, né? A cosmologia, que é o terceiro tópico da aula de hoje, a cosmologia encontrará seu fundamento na metafísica. Então nós temos um mundo sensível, um mundo físico. Mas nós temos também um mundo imaterial, espiritual, que é o mundo metafísico, o mundo das ideias. Se o mundo sensível e material pode ser apreendido, conhecido por meio dos sentidos, o mundo imaterial
ou metafísico, o mundo das ideias pode ser apreendido apenas pelo intelecto, apenas pela inteligência, não é? Então, de maneira análoga, né? Como os olhos são usados para ver e apreender o mundo material e físico, o olhar interior da alma, que é o intelecto, volta-se para a apreensão e o conhecimento do mundo imaterial, do mundo metafísico, o mundo das ideias. Pois bem, seguiremos então agora o texto do Padre Arza, no seu livro História da Filosofia Antiga, não é? Como já temos feito. Pelo menos na minha edição é página 88, se alguém estiver acompanhando com o livro. Nós estamos então no capítulo 2 da terceira parte da obra do Padre Arza. Nós começaremos a estudar a natureza e as características das ideias, ou seja, do mundo das ideias. O que Platão entende por ideias, né? Diz então o texto: o plano suprassensível da realidade está composto para Platão pelas ideias. Então, este mundo imaterial, este mundo puramente espiritual, é também chamado de o mundo das ideias, né? Porque para Platão, as ideias não são conceitos, né? Como o homem moderno habitualmente entende. Para o senso comum, as ideias são aquelas coisas que nós usamos para dizer os conceitos, né? As ideias são pensadas. Para Platão também as ideias são pensadas, mas o problema é que para Platão as ideias são substâncias separadas. As ideias são substâncias, são entes que existem por si mesmas, são essências. As ideias têm o ser no mundo real fora de nós, fora da nossa consciência, em um mundo suprassensível, um mundo imaterial, um mundo inteligível, um mundo metafísico, né? Para o homem moderno e para o senso comum do homem moderno, as ideias são apenas conceitos que nós podemos pensar e refletir. Mas estão dentro de nós, fazem parte do que somos. São apreensões. Para Platão, não. Para Platão, além das apreensões que o intelecto pode fazer e assim conhecer as ideias, para além disso, para além da alma participar e pertencer ao mundo das ideias por meio da epistemologia, da teoria do conhecimento. Quanto mais conhecimento adquirimos, quanto mais sabedoria nós alcançamos, mais a alma participa do divino, mais a alma está inserida no mundo das ideias. Mas as ideias que podemos conhecer têm o ser real fora de nós. São essências, são substâncias, são entes separados, fora da nossa consciência, né? É assim que Platão entende as ideias. Então, o plano suprassensível da realidade está composto para Platão pelas ideias. Porém, ao falar de ideias, não quer referir-se Platão ao conceito, ao universal, né? Ao que estaria outorgando subsistência. Platão pensa de um modo oposto. A ideia não é pensamento, conceito, mas ser. Então as ideias têm o ser separado da nossa consciência. As ideias têm o ser no mundo real. São substâncias diferentes da nossa alma, diferente da nossa consciência, diferente do que somos, né? Então Platão pensa de um modo oposto. A ideia não é pensamento ou conceito, mas as ideias são ser. O verdadeiro ser, o verdadeiramente real, aquele ao qual o pensamento se dirige
quando pensa e sem o qual não haveria pensamento. Não é? Então, quando o homem utiliza a inteligência para raciocinar, para pensar, o homem apreende, o homem consegue conhecer as ideias, as essências, consegue participar então deste mundo intelectual, deste mundo intelectivo, deste mundo divino por meio da alma. Né? Então a alma consegue apreender, consegue conhecer as ideias e por meio das ideias todas as coisas e assim participar deste mundo imaterial, imutável, né? E consegue, portanto, realizar-se. Por isso que para Platão a vida feliz está no conhecimento, na participação do mundo das ideias, na participação do divino. Ideia significa para Platão a essência, a causa, o princípio de todas as coisas. Então, se para os pré-socráticos cada um vai dizer que uma substância material é a causa e o princípio de todas as coisas, para Platão a causa e o princípio de todas as coisas são as ideias, que são imateriais, são essências, são substâncias, têm os seres separados de nós. Separados de nós. Então as ideias são essências que são inteligíveis e como tal podem ser captadas pelo pensamento, mas não produzidas por ele. Então quer dizer, para Platão nós não produzimos o conhecimento. Para Platão nós captamos o conhecimento, nós apreendemos o conhecimento. E o intelecto é capaz de apreender o conhecimento contemplando diretamente as ideias, porque a alma também é imaterial e, ao seu modo, quando se desvencilha do corpo, consegue então apreender as ideias, conhecê-las e assim adquirir sabedoria e participar do divino, divinizar-se, o que também coincide com a vida feliz, com a beatitude. Para Platão, as ideias têm realidade por si mesmas e em si mesmas, opondo-se ao relativismo de Protágoras, que fazia depender o real do sujeito. Então, quer dizer, Platão se opõe a Protágoras, um sujeito quase contemporâneo de Platão, porque Protágoras afirmava que as ideias dependem do sujeito. As ideias são inerentes ao sujeito, afirmava Protágoras. Então as ideias estão dentro da consciência, são pensadas, mas estão dentro da mente das pessoas apenas. Assim pensava Protágoras. Platão é diametralmente o oposto. Para Platão não, as ideias têm o ser separadas de nós, são realidades por si mesmas, são substâncias, são essências que existem no mundo real fora de nós, mas que podemos conhecê-las pela inteligência e assim participarmos do mundo das ideias e nos realizarmos por meio do conhecimento e da sabedoria. Então, Platão se afasta do pensamento de Protágoras, se opõe a Protágoras, mas também se opõe aos heraclitianos, que concebiam a natureza das coisas como instável e, portanto, ininteligível. Então, lembremos, né? Heráclito de Éfeso afirmava que tudo flui, tudo está no devir, tudo está no vir a ser, tudo muda, nada é permanente. Então, Platão também se opõe ao pensamento de Heráclito e da sua escola, dos seus discípulos, da sua tradição. Né? Porque para Platão, de fato, todas as coisas materiais, elas fluem, passam, são mutáveis, mudam, estão no vir a ser, no movimento, se corrompem, as coisas materiais. Porém, as coisas materiais não são apenas elas que têm o ser no mundo real. Para Heráclito, apenas as coisas materiais têm o ser no mundo real. Para Platão, não. Para Platão, além das coisas materiais, também as substâncias puramente espirituais têm o ser do mundo real. E estas, as substâncias imateriais, as ideias, são também imutáveis,
são eternas, não mudam jamais, têm o ser em grau absoluto, são imutáveis. E se a nossa alma pode conhecer as ideias que são imutáveis, logo a nossa alma também é imortal. A nossa alma pode participar da imutabilidade do ser, das ideias, do divino. E assim então, assim Platão vai provar a imaterialidade da alma. Se a alma consegue conhecer algo que é imaterial, logo a alma também é imaterial. Se a alma consegue conhecer algo que é eterno, imutável, logo a alma também é imortal. Porque traz dentro de si o conhecimento de algo que é eterno, suprassensível. Assim vai argumentar Platão. Então Platão se opõe a Protágoras, mas também se opõe a Heráclito, que afirmava, Heráclito, que todas as coisas são mutáveis. E aqui o Padre Arza faz então uma citação da obra Crátilo, onde Platão diz: é evidente que as coisas têm por si mesmas um certo ser permanente, que nem é relativo a vós, nem depende de nós. Elas não se deixam levar de cá para lá, segundo o capricho de nossa imaginação, mas que existem por si mesmas, segundo o seu próprio ser e em conformidade com a natureza. Então Platão admite a existência de certas substâncias que são imutáveis, que não mudam jamais, e estas são puramente espirituais, estas são as ideias. As ideias são, além disso, imutáveis, idênticas a si mesmas. Mudam as coisas sensíveis, mas as ideias, que é sua causa, jamais muda. Então podemos perceber que a cosmologia já começa a surgir daqui, da metafísica platônica. Ou seja, existe um mundo material e sensível e existe um mundo imaterial, intelectivo. O mundo material e sensível muda, é mutável, está no devir, está no vir a ser. E por isso o mundo da matéria, o mundo dos corpos, o mundo sensível, não passa de uma imagem, uma figura do mundo verdadeiramente real, imutável, suprassensível, além do sensível, do mundo das ideias, onde encontramos então substâncias imateriais, imutáveis, eternas, que são a causa de tudo que é material. Por isso que também a antropologia platônica será dualista. O corpo é o sepulcro da alma. A alma é a nossa essência. A alma é o que somos. E a alma está aprisionada no corpo. Platão entende assim: tudo que é material não pode nos dar a vida feliz, porque passa, porque estraga, porque se corrompe, porque volta ao nada. E, portanto, não pode nos dar a vida feliz. Os bens que nós possuímos não podem nos fazer felizes. Somente a sabedoria poderá nos fazer felizes, segundo Platão. E agora o Padre Arza fará uma citação de um outro diálogo, o diálogo do Fédon. Então, diz Platão: queres que admitamos, prosseguiu Sócrates, quer que admitamos duas espécies de realidades, uma visível e outra invisível? Admitamo-lo. E que a invisível sempre se encontra no mesmo estado, enquanto que a visível nunca o está? Admitamo-lo também, respondeu Cebes. Então, no diálogo do Fédon, Platão escreve um diálogo entre Sócrates e Cebes. E Platão escreve Sócrates dizendo: queres que admitamos duas espécies de realidades, uma visível e outra invisível? Então aqui está a doutrina platônica, que Platão coloca na boca de Sócrates. E de fato Platão é dualista.
a metafísica, a cosmologia, a antropologia, a ética e a política e todo o edifício filosófico platônico sempre será dualista. Então, no diálogo do Fédon, Sócrates continua dizendo, mas é Platão quem escreve, e é Platão que coloca a sua doutrina na boca de Sócrates, né? E que a realidade invisível sempre se encontra no mesmo estado. Que realidade invisível é essa? O mundo imaterial, puramente espiritual, invisível. Este mundo imaterial se encontra sempre no mesmo estado, ou seja, é imutável. Ao passo que o mundo sensível, o mundo visível, nunca está no mesmo estado, ou seja, sempre está mudando. Há nele, no mundo material, no mundo dos corpos, sempre mutabilidade, mudança, vir a ser, devir, as coisas nascem, crescem, se corrompem, se perdem, não é? Tudo passa, tudo muda, tudo flui. Então, no mundo material, sim. No mundo imaterial, não. No mundo sensível, há mudança. No mundo suprassensível, no mundo invisível e imaterial espiritual, no mundo das ideias, no mundo metafísico, as coisas não passam, não mudam, são imutáveis. Podemos perceber aqui um dos princípios platônicos da metafísica platônica que influenciará os autores posteriores, os filósofos posteriores, influenciará muito, por exemplo, os neoplatônicos, Amânio Sacas, Plotino, Porfírio, nos primeiros séculos da era cristã, influenciará os padres gregos, os padres da igreja, a patrística, a patrologia grega, influenciará Santo Agostinho de Hipona, né? Via os filósofos neoplatônicos. Então encontramos aqui uma das sementes do verbo. Qual semente do verbo? Primeiro, a existência de um mundo imaterial. A existência de substâncias imateriais, como a alma, como Deus, como as ideias. Não é? Semente do verbo por quê? Porque nós cristãos cremos que, primeiro, Deus enquanto Trindade é puro espírito, imaterial e imutável. Segundo, os anjos são criaturas de Deus, mas são seres puramente espirituais. Dotados de inteligência, vontade e memória, são substâncias simples, substâncias espirituais. E a alma humana também é imaterial, puro espírito, criatura. Portanto, anjos e alma humana são imortais. Deus é eterno. Não é? Assim cremos, segundo a nossa fé católica. Ora, os fundamentos para explicar e explicitar melhor esses artigos de fé, os pressupostos filosóficos para conseguirmos explicitar melhor esses artigos de fé, esses pressupostos têm origem com Platão. Tem origem aqui, no platonismo e no neoplatonismo. Então, sementes do verbo, a existência de substâncias que não são materiais, são imateriais, e substâncias que existem, têm o ser no mundo real. Não são entes de razão, não são produtos da imaginação e da fantasia. São entes que existem no mundo real e que podemos conhecê-los por meio da inteligência. Não é? No caso, Deus, os anjos, a alma humana, podemos conhecê-los por meio da razão natural e fazermos teologia natural, mas podemos conhecê-los, sobretudo, pelas verdades de fé reveladas por Deus e fazermos, então, teologia. Semente do verbo. Continua dizendo o Padre Arza. De algum modo, está presente na concepção platônica a filosofia de Parmênides, pois, como para ele, o mundo do ser, o que é maximamente real, as ideias, são imutáveis, imóveis. Então, quer dizer, Platão assimila uma parte do pensamento de Parmênides. Parmênides dizia que o ser nunca muda, o ser é imutável. Não é? E Platão diz, está certo, só que o ser em máximo grau
não é matéria, não é material. O ser em máximo grau é puramente espiritual. E este ser imaterial nunca muda. É imutável. Mas o mundo material é mutável. Então, ao mesmo tempo que Platão tem algo de Parmênides, o ser nunca muda, Platão também assimila algo de Heráclito. Por quê? Porque o mundo físico, pelo contrário, tenderia à mobilidade, à mutabilidade incessante que Heráclito lhe outorgava. Então, para Parmênides, tudo não muda. Para Heráclito, tudo muda. Tudo está no vir a ser. Para Parmênides, tudo é imutável. Para Heráclito, tudo é mutável e tudo muda. Tudo está no devir. Platão não concorda completamente nem com um nem com o outro. Mas Platão diz, segundo Parmênides, de fato, o mundo imaterial das ideias, o mundo metafísico, nunca muda. Mas o mundo material muda, é mutável. Então Platão se aproveita da filosofia de Parmênides e de Heráclito e faz uma síntese. Une as duas coisas. Então, segundo Platão, as substâncias imateriais são imutáveis, mas as substâncias materiais são sempre mutáveis. Por isso, as substâncias imateriais são mais excelentes do que as substâncias materiais, que são desprezíveis para Platão. Então, diz o Padre Asa, Platão aceita, pois, tanto os pressupostos de um como de outro, mas apenas parcialmente. Nem tudo é como afirmavam os heraclitianos, nem tampouco como pensava Parmênides. Então, Platão faz essa síntese do pensamento de um e de outro. Desta maneira, Platão apresenta uma visão dualista da realidade que será fortemente criticada por Aristóteles. Então, Platão é dualista e o dualismo de Platão estará em toda a sua obra e em todos os temas pelos quais ele irá discorrer e passar. Certamente, para Platão, há dois planos de realidade, um sensível e outro inteligível. E também é certo que, sobretudo nos diálogos posteriores ao Fédon, Platão se detém em considerar o aspecto transcendente das ideias, o mundo do inteligível, distinto ontologicamente do mundo sensível. Então há dois mundos. Há duas realidades. Uma realidade imaterial, inteligível, invisível, suprassensível, e há uma realidade material, sensível, puramente composta por matéria, e que é mutável e que podemos conhecer pelos sentidos. Mas não podemos esquecer de outra característica que Platão atribui às ideias, remarcada mais nos primeiros diálogos. O fato de ser causa das coisas e, como tais, estão presentes nelas, fazendo que sejam aquilo que são. Então, quer dizer, a causa, a origem de todas as coisas materiais está nas ideias. As ideias são formas, são essências. As ideias e o mundo metafísico, o mundo das ideias, é responsável pela causa formal, é a causa que dá o ser, a origem e faz existir o mundo material. O mundo material não existiria sem o mundo imaterial para Platão. De tal forma que esta é a causa e o princípio de todas as coisas. E essa é a causa e o princípio da cosmologia. Respondendo então à pergunta que os pré-socráticos se colocavam, para Platão a causa e o princípio de todas as coisas são as ideias.
que têm os seres separados, são substâncias. E, portanto, são a causa do existir de tudo aquilo que é material. Daí que Platão dirá que todas as coisas materiais não passam de cópias das substâncias imateriais, que são as ideias. Platão, com as ideias, quis, sobretudo, indicar que o sensível não pode explicar-se senão mediante o suprassensível, coisa que também Aristóteles admitirá, embora corrigindo o caráter transcendente das ideias. Então, para Aristóteles, as ideias não são substâncias, não têm os seres separados de nós, não são essências. Mas também para Aristóteles, todo o mundo material tem sua causa e origem naquilo que é suprassensível, metafísico, em substâncias imateriais. Aristóteles irá construir teologia racional, teologia filosófica, irá dizer que a causa e o princípio de todas as coisas é um motor imóvel, um Deus que está acima de todos os outros deuses e que é imaterial. Pois bem, é precisamente em sua transcendência de onde tem origem os problemas mais graves que Platão deve afrontar. Porque, se as ideias transcendem o mundo físico, de que modo podem causar o sensível? Então, esse é o primeiro problema metafísico que Platão vai ter que enfrentar e explicar. Se o mundo metafísico é imaterial, como é que ele pode produzir a matéria? Como é que a matéria se originou do imaterial? É o primeiro problema metafísico diante do qual Platão vai se colocar. Platão o explicará servindo-se de diversas teorias que aparecem modificadas nos sucessivos diálogos. Em uns assinala que entre o sensível e o inteligível há uma relação de imitação ou participação. Em outros lugares, fala da comunhão e de presença, passando por alto o sentido preciso das dificuldades que cada uma destas explicações apresenta, remarcaremos somente que para Platão deve haver uma tangência entre o inteligível e o sensível, entre a causa e o causado. Porém, como veremos, esta solução não resolve todos os problemas. Então, o padre Yarza não entrará propriamente na cosmologia de Platão aqui nesta parte do seu texto, mas nós entraremos no estudo cosmológico utilizando o texto do Giovanni Reale, que está na nossa bibliografia complementar. Então, vamos agora dar um passo a mais na aula de hoje e entraremos em um terceiro tópico, em um terceiro momento. Já falamos então sobre as obras de Platão, falamos sobre a metafísica de Platão, o mundo das ideias. Agora, num terceiro momento, falemos então sobre a cosmologia. O que é cosmologia? Não é? Ora, a cosmologia é uma palavra de origem grega que significa, literalmente, o estudo do mundo, o estudo do universo, o estudo do cosmos. Cosmos, mundo, universo. Logia, estudo. Cosmologia. Os filósofos fazem cosmologia, os poetas faziam cosmogonia. Não é? Então essa é a diferença. Os poetas davam uma explicação mitológica para a origem de todas as coisas. Os filósofos dão uma explicação racional, lógica, para a origem de todas as coisas. Cosmologia. Não é? Pois bem, a cosmologia de Platão procurará dar essa resposta. Como é que o mundo material se originou a partir do mundo imaterial? De que maneira as substâncias imateriais, como as ideias, são a causa do mundo material? Como é que isso acontece?
Ora, Giovanni Reale tocará neste assunto já no resumo que ele faz no quadro azul que nós enviamos a vocês pelo WhatsApp na aula passada e que também está no nosso Drive, na pasta de Platão. É o quadro azul de resumo número 2, a fundação da metafísica. Nós não vamos ler tudo. O primeiro ponto desse resumo já dissemos, utilizando o texto do Padre Arza, então nós iremos para o ponto 2 deste resumo da fundação da metafísica, para falarmos então algo sobre a cosmologia platônica. Giovanni Reale então dirá o seguinte: o plano suprassensível. O que é o plano suprassensível? O mundo metafísico, o mundo das ideias, o mundo inteligível, o mundo das substâncias imateriais, puramente espirituais, invisíveis. O plano suprassensível do ser é constituído pelo mundo das ideias, ou formas, aquilo que responde pela causa formal, do qual Platão fala nos diálogos, e pelos princípios primeiros do Uno e da Díade, dos quais fala nas doutrinas não escritas. Então, eis aqui um primeiro problema que tange a hermenêutica platônica, não é? Então, nos textos, nas obras escritas, Platão falará deste mundo suprassensível constituído pelas ideias. As ideias que são substâncias separadas de nós, separadas da alma, tem o ser no mundo real, né? Platão fala sobre isso na doutrina escrita. Mas, nas doutrinas não escritas, na transmissão oral, na oralidade, e depois os alunos de Platão vão pôr isso por escrito, segundo então estes alunos de Platão, como por exemplo Aristóteles, Platão teria transmitido o conhecimento e teria aprofundado sua filosofia apenas na oralidade. Então, pela via da oralidade, Platão chama estes princípios de uno e díade. O que é que são essas coisas, né? Uno e díade. Nós temos aqui um reflexo do pitagorismo, né? E lá no mapa conceitual, no primeiro mapa conceitual, que nós também enviamos a vocês pelo WhatsApp e que também está no nosso Drive, nós teremos ali uma definição do que é o uno e do que é a díade. Ora, o que Platão chama apenas na doutrina não escrita de uno, uno é o nome que se dá à primeira ideia, a ideia principal, a substância imaterial mais importante, que é a causa primeira de tudo que existe, a ideia do bem. A ideia do bem é identificada com Deus, com o divino, para Platão. Então, Deus é o sumamente bom. Deus é sinônimo para o bem. As duas coisas são o mesmo, duas palavras para designar o mesmo. O uno. O uno é o princípio formal de unidade, definição, determinação, ser, verdade, cognoscibilidade, valor, medida exatíssima. O uno está acima do ser. O uno é a causa primeira de tudo que existe. Depois nós temos a díade. O que Platão quer dizer com díade? Díade é uma outra substância, uma outra ideia que se associa ao uno. A díade ou dualidade é o que estabelece a diferença, não é? É
o princípio da multiplicidade. É o que faz existirem os opostos, o grande e o pequeno, o 1 e o 0, o extremo e o outro extremo. Né? Então, o uno e a díade se unem para gerar, por emanação, todas as outras ideias. No mundo suprassensível, no mundo intelectivo, no mundo imaterial. Mas além do uno e da díade, nós teremos um terceiro ser divino, que é o demiurgo. Aquele ser suprassensível que é responsável por tomar as essências no mundo das ideias e, a partir delas, fazer o mundo material, criar o mundo material, dar ordem ao mundo material. O demiurgo. Então nós temos, neste sistema cosmológico platônico, 3 substâncias principais: o uno, a díade e o demiurgo. Uma trindade, né? Uma espécie de trindade. O uno gera por emanação a díade. E o uno e a díade geram por emanação as outras ideias. E o demiurgo toma as essências, as ideias, para a partir delas gerar, criar, confeccionar, produzir. Para Platão, todas essas palavras são sinônimos. Produzir as coisas materiais. Então nós percebemos aqui aquilo que poderíamos chamar de uma outra semente do verbo, que é o esquema trinitário, platônico, que está longe, obviamente, do dogma trinitário católico, né? Mas já adianta certas coisas. Abrindo um parênteses, eu fico pensando às vezes, o que não seriam destes homens, Sócrates, Platão, Aristóteles, se tivessem tido a revelação divina? Mas fechando os parênteses, né? Platão alcançou racionalmente a concepção de uma ideia de um Deus trinitário, de uma causa primeira trinitária, que é uma semente do verbo, porque nós católicos cremos no dogma da Santíssima Trindade, um único Deus, porque é uma única substância, mas 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E cremos que o Pai gera o Verbo na eternidade, por isso o Verbo gerado é Filho, Deus Filho. Consubstancial ao Pai, é a primeira processão em Deus. E cremos, nós católicos, que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e é consubstancial e coeterno ao Pai e ao Filho. E a segunda processão em Deus, na eternidade. Por isso, o Filho não é criado, mas gerado. O Espírito Santo não é nem criado, nem gerado, mas procedente. Né? Isso é o dogma trinitário em resumo. Em Platão nós temos um esquema trinitário, mas obviamente distante da verdade revelada por Deus. No entanto, é uma espécie de semente do verbo. Mas isso está na doutrina não escrita de Platão e que foi transmitida oralmente e que foi posta por escrito pelos discípulos de Platão depois. Né? Pois bem, as ideias platônicas não são simples conceitos mentais, mas são entes, são essências que subsistem em si e por si em um sistema hierárquico bem organizado, representado pela imagem do hiperurânio e que constituem o verdadeiro ser. Então, as ideias, no mundo suprassensível, estas essências, estas substâncias imateriais para Platão, que compõem o mundo das ideias, estão hierarquizadas. Algumas delas são
mais importantes do que outras e são a origem e a causa de outras. A primeira ideia é a ideia do bem, identificado com o Uno, que é a causa e o princípio de todas as outras essências. O Uno gerou então a Díade, e desta união do Uno com a Díade foram geradas as outras ideias e o próprio Demiurgo, e o Demiurgo fará o que então? Tomará as essências para criar as coisas materiais. Então esta organização, essa ordem, essa hierarquização do mundo das ideias é chamada por Platão de hiperurânio. Mas que raio que é isso, não é? O que é o hiperurânio? Giovanni Reale, um pouco mais adiante, dirá o seguinte: note-se que lugar hiperurânio significa lugar acima do céu, ou acima do cosmo físico, e, portanto, constitui representação mítica e imagem que, entendida corretamente, indica um lugar que não é absolutamente um lugar. Então, a expressão hiperurânio é uma palavra grega que significa aquilo que está acima do céu. Platão a usa para significar aquilo que está acima do mundo material e sensível, portanto, o mundo metafísico. A palavra metafísica, ela não foi cunhada nem por Platão, nem por Aristóteles. Ora, mas por que então que nós acabamos de dizer que Platão é o pai da metafísica? Platão é o fundador da metafísica? E Aristóteles fará a metafísica? Sim. Não é? Por quê? Porque Platão e depois Aristóteles irão explicar e irão provar racionalmente a existência de substâncias para além do mundo físico. Mas essa palavra não foi usada por Platão ou por Aristóteles. A palavra metafísica não foi usada por Platão ou por Aristóteles para designar as substâncias suprassensíveis. Essa palavra foi cunhada pelo editor de Aristóteles, Andrônico de Rhodes, no final do século II a.C. E a partir de então a história da filosofia a consagrou como uma palavra para designar essa construção filosófica. Mas Platão e Aristóteles usavam outras expressões para designar esse mundo metafísico. No caso, Platão utilizava essa expressão hiperurânio, que significa um lugar, entre aspas, lugar acima do céu. Um mundo que está acima das coisas materiais. Um mundo celeste, mas que não é exatamente um lugar, porque as ideias, uma vez que são imateriais, não ocupam lugar no espaço. E, portanto, lugar é usado no sentido figurado, né? Na verdade, as ideias são descritas como dotadas de características tais que impossibilitam qualquer relação com um lugar físico. As ideias não possuem figura, nem cor, nem podem ser pegas com a mão. São imateriais, portanto invisíveis, substâncias imateriais, espirituais. Logo, o hiperurânio é a imagem do mundo espacial, do mundo inteligível, do mundo suprassensível ou suprafísico, do mundo metafísico. Pois bem, posto isto, o texto do Giovanni Reale no resumo dirá: no vértice do mundo das ideias encontra-se a ideia do bem, que coincide com o uno das doutrinas não escritas. Então, a ideia do bem, a bondade, é sinônimo do uno, são o mesmo. São duas palavras diferentes para designar o mesmo, a mesma causa absoluta de tudo aquilo que existe. Aquilo que gerou tudo, mas que não foi gerado por ninguém. O uno é princípio do ser, é princípio da verdade e do valor. Todo mundo inteligível deriva da cooperação do princípio do uno, que serve como limite, com o segundo princípio, a díade, de grande e pequeno, entendido como indeterminação e ilimitação. Então, quer dizer, o uno gerou por emanação a díade, que depois os neoplatônicos a chamarão
chamarão a díade de nous. Mas isso são os neoplatônicos. Platão chama então o uno de causa primeira, metafísica, o uno gerou por emanação a díade, e do uno e da díade foram geradas as outras ideias, as outras essências, as outras substâncias deste mundo suprassensível. No nível mais baixo do mundo inteligível, encontram-se as entidades, os entes matemáticos, isto é, os números e as figuras geométricas. Então, para Platão, já a matemática, os números e suas operações, as figuras geométricas e as suas relações com os números, todas estas coisas existem no mundo real, como ideias, como substâncias imateriais separadas da nossa consciência. E nós, por meio da matemática, podemos conhecer então essas ideias. Por isso que a matemática é uma propedêutica, uma preparação para o estudo da metafísica. Porque já nos introduz na compreensão, na assimilação, no entendimento de entes imateriais. Não é? Pois bem, e isso Platão também herdou, de certa forma, dos pitagóricos, que Platão conhecia e que Platão frequentou, inclusive. Não é? Toda a realidade, em todos os níveis, consequentemente, tem estrutura bipolar, ou seja, é mistura, mediação sintética do uno e da díade, segundo uma justa medida. O que significa mediação sintética? Síntese, união. Tudo aquilo que existe a partir da união do uno e da díade. Nos diálogos, estes princípios são apresentados na sua função de limite e ilimite, ou seja, com o princípio determinante e princípio indeterminado, nas suas relações fundantes e estruturais. O ser é, portanto, um misto de limite e ilimite. Né? No fundo, todas as coisas que existem foram originadas a partir, então, do uno e da díade. O uno estabelecendo o limite, a díade estabelecendo o ilimitado. Pois bem, mas como é então que o mundo material surgiu? Giovanni Reale explica no terceiro ponto do seu resumo de número 2. Esse resumo platônico número 2, a fundação da metafísica, está na página 137 do volume 1 da coleção História da Filosofia. Pelo menos da minha edição, é página 137. Então segue dizendo, Giovanni Reale comentando a doutrina platônica, né? O mundo inteligível resulta da cooperação bipolar imediata dos dois princípios supremos. Então quer dizer, o mundo inteligível, o mundo das substâncias imateriais, o mundo das ideias, foram originados pelo uno e pela díade. Não é? Já o mundo sensível, o mundo material, ao contrário, tem necessidade de um mediador, de um Deus artífice, que Platão chama de demiurgo. Este cria o mundo animado pela bondade, toma como modelo as ideias e plasma a chora, isto é, o receptáculo material informe. Então, para Platão, existia o que chamamos de matéria informe, o que ele chamou de matéria informe, a matéria sem forma, que ele também vai dar o nome de chora. Ora, o demiurgo, que seria uma terceira substância imaterial divina, originada pelo uno e pela díade, o demiurgo, ele é responsável por unir a forma à matéria, por unir as ideias à matéria e por copiar as ideias na matéria, não é? Então,
É assim que Giovanni Reale vai explicar, né? Este mundo sensível, ele é constituído pelo demiurgo, que cria um mundo animado pela bondade, toma como modelo as ideias e plasma então a matéria. O demiurgo procura descer na realidade física os modelos do mundo ideal, em função das figuras geométricas e dos números. Então o demiurgo se utiliza das essências, das ideias, o demiurgo se utiliza das figuras geométricas e dos números para então moldar a matéria segundo as ideias. Unir a forma à matéria. Copiar o mundo ideal, copiar o mundo das ideias na matéria. É isso que faz o demiurgo. Os entes matemáticos são, portanto, os entes intermediários, mediadores, que permitem à inteligência demiúrgica transformar o princípio caótico do sensível em cosmo. Então é o demiurgo que, segundo Platão, é o responsável por constituir o cosmo a partir do caos. Então, para Platão, a condição originária da matéria era o caos. Ou seja, uma matéria sem forma, uma matéria informe, uma matéria bagunçada. O demiurgo, então, toma essa matéria como um receptáculo no qual introduz as ideias, no qual copia as ideias. E as ideias, então, organizam a matéria, fazem do caos um cosmos ordenado, com sentido, belo, à imagem das ideias. Não é? Então, o demiurgo faz isso por meio dos entes matemáticos. Transforma, então, o princípio caótico do sensível em cosmo, desdobrando de modo matemático a unidade na multiplicidade, em função dos números e, portanto, produz ordem. Cosmos, não é? Ordem. Deste modo, o mundo sensível aparece como cópia do mundo inteligível. O mundo inteligível é eterno, enquanto o mundo sensível existe no tempo, que é a imagem móvel do eterno. Então, daqui também, da cosmologia platônica, nós temos as noções de eternidade e temporalidade. O mundo suprassensível das ideias é eterno. O tempo não passa, não há tempo. Não, porque não há mutabilidade. Então, a noção de eternidade advém da noção de imutabilidade. Se não muda, é eterno. O tempo não corre, não há tempo. Há apenas eternidade. No mundo das ideias está a eternidade. Agora, no mundo material, há mudança, há mutabilidade. Então, podemos marcar um antes e um depois. O livro estava perfeito e estragou. Podemos marcar um antes e um depois. Os dias avançam, nós temos dias e noites. Tempo. Portanto, a matéria está dentro do tempo. A matéria é condicionada pelo tempo e pelo espaço. E a matéria, portanto, é menos perfeita do que as ideias, que são eternas. O mundo material é cópia do mundo imaterial, uma imagem móvel da eternidade. Então, em resumo, nós acabamos de expor aqui a cosmologia, a visão cosmológica platônica. Como é que Platão entende o cosmos, o mundo, o universo e a sua causa, a sua origem. Dando então uma resposta ao questionamento próprio dos pré-socráticos. Não é? Mas Platão não fica apenas aqui. Os pré-socráticos ficaram apenas nesse questionamento. Platão extrapola e vai além. Não é? A sua filosofia tocará outros problemas que os filósofos pré-socráticos nem sequer se importaram. Muito bem.
Posto isto, então, avancemos, vamos dar mais um passo e entrar no quarto tópico da aula de hoje. Falamos então sobre as obras de Platão, falamos sobre a metafísica platônica, acabamos de falar sobre a cosmologia e agora nós vamos falar sobre a antropologia de Platão. E se não esgotarmos o assunto na aula de hoje, na próxima aula terminaremos, né? Então, quarto tópico da aula de hoje, ou quarto momento desta oitava aula, a antropologia de Platão. Perguntar-se sobre a antropologia é perguntar-se sobre quem é o homem. Quem é o homem para a filosofia platônica, né? Como é que Platão explica e resolve este problema filosófico? Faz, portanto, antropologia filosófica. Vamos lá. Voltemos então aos comentários do padre Iñaki Yarza. No tópico número 3 deste capítulo 2 da terceira parte do livro do padre Yarza, onde ele fala sobre Platão, é página 96, se porventura alguém está acompanhando o texto. O padre Yarza começa a discorrer então acerca da concepção de homem para Platão, e ele diz: o dualismo platônico se faz presente também em sua concepção do homem. Para Platão, como para Sócrates anteriormente, o homem é sobretudo sua alma. E a alma pertence ao plano do suprassensível, enquanto o corpo é de natureza sensível. Então nós já temos aqui coisas muito importantes, basilares e fundamentais. Primeiro, para Platão, o homem é sua alma. Então, para o platonismo, a essência do homem, o que nós somos, está na alma. E somente a alma é importante. O corpo é desprezível. O corpo é o sepulcro da alma, vai dizer Platão. O corpo aprisiona a alma e a alma irá libertar-se do corpo por ocasião da morte. Então a morte não é vista por Platão como o fim de todas as coisas, mas a morte é vista como uma libertação da alma, que pode então unir-se definitivamente com o uno, com o divino, não é? Então, o dualismo platônico já aparece aqui também na antropologia logo de cara. Como na cosmologia, como na metafísica, o dualismo estará sempre presente. Então, o homem é propriamente a sua alma, e a alma serve-se do corpo como um motorista, como um chofer, dirige um carro. Então, o chofer, o motorista, não é o que o carro é. Mas o motorista se serve do carro para ir onde ele quer. De maneira análoga, assim Platão entende a alma. A alma é o que somos, e a alma se serve do corpo apenas como um instrumento ao longo desta vida terrena. Mas a alma é a essência do homem, né? Aqui nós já vemos que há uma diferença entre a antropologia filosófica de Platão e a antropologia teológica católica, exposta de maneira espetacular por Santo Tomás de Aquino, né? Então, para nós católicos, a essência responde pelo o que a coisa é. Para nós católicos, a essência do homem não está apenas na alma. Para nós católicos, a essência do homem está na alma e no corpo. Então, o corpo é importante também. A alma é importante e o corpo também é importante em uma antropologia católica, uma antropologia teológica católica. Ora,
A substância imaterial, que é a alma, se une à substância corporal, que é a matéria, para compor uma única natureza, a natureza humana. Então, é da vontade de Deus que sejamos um composto de corpo e alma. O corpo e a alma são ambos bons e criados à imagem de Deus. O ser humano é criado à imagem de Deus, né? Isso em uma concepção antropológica católica. Tá? Platão não entendia assim. Para Platão, a alma é a essência do homem e a alma está aprisionada no corpo e precisa libertar-se. Libertar-se-á por meio da morte. Mas já em vida poderá libertar-se do corpo e do peso que o corpo provoca por meio do conhecimento intelectual, a sabedoria. Então Platão sustenta que a alma pertence ao plano suprassensível, enquanto o corpo é de natureza sensível. Então, para Platão, a alma humana pertence também ao mundo das ideias, no qual irá realizar-se quando se separar do corpo. O corpo, por sua vez, pertence ao mundo material, mutável, passageiro. Por isso nós envelhecemos, adoecemos e morremos segundo o corpo, não segundo a alma. Ora, nós temos aqui uma distância com relação à doutrina católica, que acabamos de descrever, mas nós temos também uma semente do verbo, né? Porque, de fato, nós católicos também cremos, mediante a revelação divina, que a alma humana é puramente espiritual, imaterial, e que a morte corporal é, de fato, essa separação do composto, essa separação, essa cisão da natureza humana. Para nós católicos, né? A alma é uma substância puramente espiritual, o corpo é uma substância puramente material, e a morte corporal é a separação da alma e do corpo, a primeira morte para nós católicos. Enquanto o corpo não subsiste sem a alma, apodrece, é sepultado e volta ao pó de onde vieram, não é? A alma é subsistente, separada do corpo, ou seja, imortal, continua tendo o ser. E mediante o juízo particular, entrará no céu, os santos, passará pelo purgatório para entrar no céu, ou será condenado ao inferno, são os pecadores que se fecharam à graça e perseveraram no seu pecado até o fim. Isso para nós católicos, né? Ora, para Platão, a alma também deve trilhar uma espécie de caminho ascético, renunciando às paixões, vivendo segundo a justiça, purificando-se para que depois da morte a alma possa ingressar definitivamente neste mundo das ideias. Mas para Platão, se a alma não se purifica, não busca a sabedoria, não busca viver segundo a justiça, não busca subjugar as paixões, se a alma se entrega às paixões, se a alma vive de maneira injusta, apegada aos bens materiais e terrenos, ao morrer, a alma não irá para o mundo das ideias. A alma irá reencarnar, irá encarnar-se novamente, até que se purifique. Então nós temos aqui a teoria, a doutrina da metempsicose, o retorno da alma. Então, a alma para Platão está no plano suprassensível, enquanto o corpo está no plano sensível. O que mais Platão dirá sobre a alma? Platão dirá o seguinte: existem 3 instâncias da alma. Alguns comentadores usam a expressão existem 3 partes da alma para Platão. Eu pessoalmente não gosto da palavra partes, porque algo que é imaterial não tem partes, né? É imaterial, só tem partes aquilo que é composto de matéria. Giovanni Reale usa essa expressão, as partes da alma. O Padre Arza prefere usar outras expressões, né? Então usemos a seguinte expressão: a alma possui 3 instâncias distintas, mas numa única substância.
Quais são essas três instâncias? A instância apetitiva, a instância irascível e a instância racional. Então, para Platão, a alma possui uma instância apetitiva, responsável pelos desejos. Diríamos nós, pelas paixões, pelos desejos. O desejo de comer, o desejo de prazer, o desejo de poder, os desejos. Os apetites, portanto. Mas, segundo Platão, a alma também possui uma instância irascível, responsável pela luta, responsável por guerrear. Mas acima dessas instâncias está a racionalidade, responsável pela sabedoria e responsável por subjugar estas outras duas instâncias, o irascível e o apetitivo. O racional deve estar acima e deve ordenar, subjugar os apetites e os movimentos do irascível. Esta é a sabedoria para Platão. Nós continuamos a falar sobre a imortalidade da alma, seguindo o texto do Padre Arza, e sobre isso, falando sobre isso, nós encerraremos também a aula de hoje. A imortalidade da alma. Diz o Padre Arza, uma convicção profunda deve ter adquirido Platão seguindo o ensinamento de Sócrates e sua trágica morte. Platão deve ter chegado, então, à conclusão que a alma é imortal a partir dos ensinamentos de Sócrates e a partir do testemunho de Sócrates, porque Sócrates não temeu a morte, porque ele estava convicto de que a alma é imortal. Então, Platão também continua nessa esteira, quer dizer, para Platão a alma é imortal, ou seja, tem começo, porque foi feita a partir do uno e da díade, mas não tem fim. Então a alma tem começo, mas não tem fim. A alma humana é imaterial, puramente espiritual, subsistente, existe por si mesma, separada do corpo, e imortal. Tem começo e não tem fim. Então aqui, de novo, uma outra semente do verbo, porque nós católicos também cremos assim. Nós católicos cremos que a alma humana é puramente espiritual e, portanto, imaterial. A alma humana é subsistente, ou seja, continua tendo ser separada da matéria, separada do corpo. Por isso podemos falar de um juízo particular de céu, purgatório, inferno. E a alma humana, para nós católicos, é imortal. Tem começo porque foi criada por Deus e não tem fim. Seguirá tendo o ser pelos séculos dos séculos. Para nós católicos, eis aqui em Platão uma outra semente do verbo, a alma imortal. Porém, Sócrates, desconhecendo a natureza da alma, dificilmente podia dar uma resposta melhor que a sua própria morte e a sua crença na imortalidade. Então, Sócrates não desenvolveu a filosofia acerca da imortalidade da alma. Platão o fará, né? Sobretudo no diálogo do Fédon, no Teeteto, entre outros. Aqui, o Padre Arza faz uma citação do diálogo do Fédon, parágrafo 69 do diálogo do Fédon, que diz o seguinte, Platão agora dizendo, né? Ó Sócrates, tudo o resto me parece que está bem dito, mas o relativo à alma produz nos homens grandes dúvidas, pelo receio que tem de que, uma vez que se separe do corpo, já não exista em nenhuma parte, mas que se destrua e pereça no mesmo dia em que o homem morre. E que tão pronto como se separe do corpo, se dissipe como um sopro ou fumaça
e se desapareça neste voo e já não exista em nenhuma parte. Então Platão dizendo a Sócrates, ó Sócrates, né? As pessoas têm grandes dúvidas, receiam que a sua alma também volte ao nada quando morre o seu corpo. Né? Haveria uma grande formosura e esperança, ó Sócrates, de que é verdade o que tu dizes, mas talvez requeira uma justificação e uma demonstração não pequena disto que existe a alma, que ela continua tendo o ser quando o homem morre e tem capacidade de agir e entendimento. Então, quer dizer, Platão se propõe a resolver esse problema apresentado apenas por Sócrates e não demonstrado por ele. Platão quer demonstrar racionalmente a veracidade dessa doutrina, de que, primeiro, a alma existe e é imaterial, de que, segundo, a alma continua existindo mesmo após a morte do corpo e, portanto, a alma é subsistente. E terceiro, que a alma, separada do corpo, continua a agir e continua a entender. É isso que Platão quer provar, né? Platão vai tentar demonstrar a imortalidade da alma presente já a nível de crença em Sócrates e em outros filósofos anteriores. As provas que aduz se encontram no diálogo do Fédon e no diálogo do Fedro e na sua obra A República. E quase todas têm como fundamento a doutrina das ideias. Não nos deteremos em seu exame, basta assinalar que para Platão a alma, por sua capacidade de conhecer as coisas imutáveis e eternas, deve ter uma natureza como elas. Então, por onde passa a justificação, a demonstração racional que a alma humana é imortal? Simples, pela epistemologia. Então, para Platão, a alma é capaz de conhecer as ideias. Se as ideias são substâncias imutáveis e eternas, e a alma é capaz de conhecê-las, primeiro a alma é capaz de conhecer uma substância imaterial, logo a alma deve ser também imaterial. Depois, a alma é capaz de ter em si, a alma é capaz de ter em si o conhecimento de algo que é imutável e eterno. Logo, a alma também deve ser imutável e eterna. Não é? Ele não vai dizer que a alma é eterna, mas vai dizer que a alma é imortal, porque é capaz de ter em si, de conhecer as ideias, não é? Que são entes suprassensíveis, metafísicos, estão na eternidade. Não é? Se prescindimos, de fato, que para Platão as ideias são subsistentes, e nos fixamos apenas em sua universalidade, encontramos uma indubitável semelhança entre a argumentação platônica e a de Tomás de Aquino, e a que São Tomás de Aquino desenrola no livro 2, da Suma contra os Gentios. Santo Tomás de Aquino fundamenta, nessa passagem, a imortalidade da alma na proporção que deve guardar o sujeito como objeto. Não é? Se o sujeito é capaz de conhecer um objeto que é imutável e eterno, logo esse sujeito terá capacidade para conhecer tal objeto. Logo, a alma humana é puramente espiritual e imortal para conhecer algo que também não se acaba. Né? Se os universais são objetos do conhecimento humano e são incorruptíveis, o sujeito cognoscente, o sujeito que conhece a alma, deverá também estar isenta de toda corrupção. Em resumo, essa é a argumentação. Mas Platão não se conforma apenas com demonstrar a imortalidade da alma. Se ocupa também do seu destino ultraterreno, que ele descreve de diversos modos, mas fazendo intervir sempre um juízo, um prêmio e um castigo em conformidade com esta vida terrena. Então, para Platão, quando o homem morre, há
um prêmio ou então há um castigo de acordo com a vida terrena. Eis aqui uma outra semente do verbo, porque nós católicos cremos que nós seremos julgados de acordo com as nossas obras. Então os santos, após a morte corporal, entrarão no céu e terão a visão beatífica como prêmio. Os pecadores que se fecharam à graça e que perseveraram no pecado mortal até o fim, ao morrerem, mediante juízo particular, serão precipitados no inferno. Uma punição, portanto. Platão pensava mais ou menos assim: se a alma, ao longo da vida terrena, purificou-se, renunciando aos erros, aos vícios, subjugando as paixões, trilhando o caminho da justiça e buscando a sabedoria, se a alma purificou-se, ao morrer, terá como prêmio participar do reino, participar e entrar neste mundo metafísico das ideias e contemplar para sempre a ideia do bem, a verdade. Já se a alma não buscou a sabedoria ao longo da vida terrena, entregou-se aos prazeres e aos vícios e não às virtudes, se a alma se entregou às injustiças e às paixões, ao morrer, não permanecerá neste reino das ideias, mas reassumirá um corpo e aprisionar-se-á novamente, até que se purifique. Não é? Assim, por exemplo, conclui o diálogo do Fédon, depois de expor a sorte das almas uma vez separadas do corpo. Então agora o Padre Arza citará novamente o diálogo do Fédon. Nós iremos ler esse texto não em espanhol, mas em português, na coleção dos Pensadores. Né? Então, no diálogo do Fédon, Platão dirá o seguinte: pois bem, meu caro Símias, são estas as realidades cuja exposição fizemos por alto e que nos devem levar a tudo fazermos por participar da virtude e da sabedoria nesta vida. Bela é a recompensa e grande a esperança. Então, quer dizer, Platão está dizendo a Símias, em seu diálogo, não é? Que ao longo dessa vida terrena, a alma precisa participar da virtude e precisa participar da sabedoria. Por quê? Porque teremos uma recompensa bela e grande após a morte. Pois crer que é uma coisa semelhante o que se dá com nossas almas e o seu destino, porque a alma é evidentemente imortal. Eis uma opinião que me parece boa e digna de confiança. Belo será esta coragem. Considerando estas crenças, deve permanecer confiante sobre o destino de sua alma o homem que durante sua vida desprezou os prazeres do corpo e os ornamentos deste, principalmente, pois são, a seu ver, coisas estranhas e nocivas. É Platão dizendo, né? Ao longo dessa vida terrena, o homem precisa desprezar os prazeres do corpo, desprezar os ornamentos do corpo, desprezar as paixões. O homem que, ao contrário, se dedicou aos prazeres que tem na instrução, o homem que buscou o seu prazer na instrução, o homem que buscou o seu prazer no conhecimento racional filosófico, na sabedoria, e que dessa forma ornou sua alma, não com adornos estranhos e nocivos, mas com o que é propriamente seu e mais lhe convém, com a temperança, a justiça, a coragem, a liberdade, a verdade, as virtudes, esse aguarda confiante e corajoso o momento de pôr-se a caminho do Hades, quando seu destino o chamar. Então, quando ele morrer, ele não temerá, porque se purificou, viveu as virtudes, buscou ornamentar não o seu corpo, mas a sua alma com a sabedoria e, portanto, ao morrer, entrará e permanecerá no mundo das ideias, contemplando para sempre a verdade. É Platão dizendo, no diálogo do Fédon, eis aqui a concepção antropológica, filosófica de Platão, que ele apresenta então no diálogo do Fédon e que nos faz ver e enxergar como ele entendia o homem. Desprezava o corpo e
enaltecia a alma, dizendo que a alma precisa purificar-se ao longo da sua vida terrena para alcançar a contemplação das ideias de maneira definitiva após a morte corporal. Pois bem, nós vamos então terminar a aula de hoje por aqui. Nosso horário já vai adiantado. Nós iremos responder agora a possíveis perguntas que nos foram enviadas. Então, vejamos se temos aqui algumas perguntas ou não. Vamos ver se abre aqui o nosso... Perfeito. Nós temos então uma pergunta. Vamos então respondê-la, né? O Ângelo pergunta: para São Tomás, nós somos um composto de corpo e alma? Até que ponto o dualismo corpo-espírito de Platão se distingue e se assemelha da filosofia de São Tomás, principalmente nesta questão corpo-alma? Então, até que ponto o dualismo platônico se distingue da filosofia tomista? Vamos lá, né? De fato, né? Qual é a diferença? Para Platão, a essência do homem é sua alma. Para São Tomás, a essência do homem é a união de alma e corpo, o composto, né? Para Platão, o homem se liberta do corpo pela morte e somente a alma permanecerá no mundo das ideias. Para São Tomás e para a fé católica, a morte corporal separa o composto, é uma cisão do composto, e a alma entra no céu. Mas, por ocasião da parousia, juízo final, teremos a ressurreição dos mortos. E ressuscitaremos os santos com corpo e alma gloriosos. E os santos entrarão no céu com corpo e alma gloriosos, para contemplar a Deus e estar na comunhão dos santos para sempre, né? Para Platão, a alma se utiliza do corpo como o motorista se utiliza do carro, apenas como instrumento. Para São Tomás, a alma se une ao corpo para compor uma natureza. E não há natureza humana se a alma está separada do corpo. Então essa é a principal diferença entre os pressupostos, não é? Da antropologia filosófica platônica e da antropologia filosófica e teológica tomista. Para Platão, a essência do homem é apenas a sua alma, e a alma está aprisionada no corpo. Para São Tomás, a essência do homem é o composto, é a união de corpo e alma, e os dois são importantes, porque assim Deus nos criou, né? E assim Deus nos quer, a tal ponto de que ao ressuscitarmos, ressuscitaremos com corpo e alma gloriosos, à semelhança de Cristo, que ressuscitou com corpo e alma gloriosos, e da Virgem Maria, que foi assunta ao céu com corpo e alma gloriosos, né? Então, em resumo, poderíamos dizer que essa é a principal diferença. Para Platão, existe um dualismo. Para São Tomás e a filosofia, a teologia católica, não existe dualismo, né? A essência do homem é a união de alma e corpo. Platão não admitiria isso jamais, né? Mas existem sementes do verbo lá em Platão e pressupostos filosóficos que foram assimilados e aproveitados pela filosofia e teologia católicas, né? Pois bem, quem quiser se aprofundar sobre esse tema, eu indicaria a leitura de um opúsculo de São Tomás chamado O Ente e a Essência. É um opúsculo, é um texto muito breve, um artigo, porém o tanto que tem de breve tem de difícil, né? Mas é ali que São Tomás explicará então que a natureza humana é uma substância composta de corpo e alma, e a essência do homem é diferente, a noção de essência para São Tomás é diferente da noção de substância. Isso é importante também, né? A essência
diz respeito ao que a coisa é. O que a coisa é. O que é o homem? Uma união, um composto de duas substâncias. Duas substâncias se unem para compor uma única essência, uma única natureza. Então, para São Tomás, a noção de essência está muito próxima à noção de natureza e muitas vezes é sinônimo. Mas a noção de essência para São Tomás é distinta da noção de substância. Substância é aquilo que existe por si mesmo. Então a alma existe por si mesma e o corpo existe por si mesmo. Acontece que o corpo separado da alma, ele perece, apodrece, volta ao pó, de onde veio. A alma separada do corpo é subsistente, continua tendo ser. São duas substâncias distintas, mas que se unem para compor uma única natureza e, portanto, compor uma essência. O homem. E só que aí nós precisamos dizer o seguinte, para São Tomás, todas as substâncias compostas, os entes inanimados como as pedras, os entes vegetais como as plantas, os animais como o cachorro e o gato e os homens. Para São Tomás, todas as substâncias compostas, a noção de essência é distinta da noção de substância. Mas, para os entes puramente espirituais, como os anjos, cujo ser está completo e acabado, sendo apenas espírito, para os anjos, para o mundo angélico, a essência coincide com a substância. Não é? Então, os anjos possuem apenas uma substância espiritual. Os anjos são puro espírito e estão completos e acabados assim. Portanto, a essência dos anjos é ser puramente espiritual, uma substância simples, por espíritos dotados de inteligência, vontade e memória. Livre-arbítrio. Também Deus, enquanto Trindade, a essência divina, coincide com a sua substância e com todos os seus atributos. Né? É uma outra história. Então eu indicaria a leitura desse opúsculo de São Tomás, o ente e a essência. Indicaria também a leitura das questões antropológicas da Suma Teológica, que estão na segunda parte, e agora não vou me lembrar exatamente o número da questão, mas depois posso enviar pelo WhatsApp as questões que São Tomás trata da antropologia teológica na Suma Teológica, que também são muito interessantes. Nos primeiros artigos dessas questões, São Tomás explicará a noção de essência e a noção de substância. É isso. Talvez essas explicações lancem luzes aí sobre a sua pergunta. Muito obrigado pela pergunta. Agradeço ao Ângelo. Uma pergunta importante e pertinente ao nosso assunto. Muito bem, quero então agradecer a todos vocês que nos acompanharam ao vivo pelo canal do Defensor Fidei, a todos vocês que acompanham a gravação dessa aula. Muito obrigado a todos vocês. Nos encontramos então na próxima quinta-feira, na 9ª aula, temos mais 2 aulas. Então na próxima aula nós estudaremos a ética platônica e a política platônica e, portanto, estudaremos o mito da caverna. E encerraremos os estudos de Platão e já na próxima aula nós começaremos os estudos de Aristóteles. Né? Então nós estamos tendo 1h30 para Platão, teremos 1h30 para os estudos aristotélicos. É claro, estamos fazendo apenas uma introdução, não temos a pretensão de esgotar o assunto, não temos também a pretensão de perpassar por todos os assuntos, tanto de um quanto de outro filósofo, mas apenas fazer uma introdução a fim de que tenhamos algo já para que continuemos os nossos estudos posteriormente. Então, muito obrigado e até a próxima.